Então vamos continuar a nossa discussão sobre a distribuição normal, falando de algumas aplicações sobre ela. Então primeiro vamos ver como que a gente pode utilizar a distribuição normal para poder aproximar uma distribuição binomial pela distribuição normal. Quando o número de tentativas n em uma distribuição binomial é grande e a probabilidade de sucesso p não está muito próxima de 0 ou 1, podemos aproximar a binomial por uma distribuição normal. Então, lembrando o que é uma distribuição binomial? Distribuição binomial é uma distribuição que te dá, por exemplo, você vai lá fazer n tentativas, onde cada tentativa pode ser um sucesso ou um fracasso. E aí você conta a quantidade de sucessos que você fez nessas n tentativas. E aí, por exemplo, eu posso perguntar: qual é a probabilidade de nessas n tentativas você ter exatamente k sucessos, sendo que a probabilidade de um sucesso é igual a p. E aí isso aqui é justamente o que nos dá a distribuição binomial. Então, a distribuição binomial basicamente é a regrinha para você calcular esse tipo de probabilidade. E aí a gente vai ver como que a gente consegue utilizar a distribuição normal para poder aproximar a distribuição binomial, porque a distribuição binomial muitas vezes pode ser muito chato, muito trabalhoso você calcular utilizando a formulazinha da distribuição binomial. Então aí você usar uma aproximação da distribuição normal pode facilitar muito as suas contas. Então, tem algumas condições que a gente tem que verificar para poder saber se realmente a aproximação vai ser boa ou não. E, basicamente, a essência é o que fala aqui, né, que essa probabilidade de sucesso P não pode estar muito próxima de 0 ou 1. E, além disso, o número n de tentativas ele tem que ser um número grande. E a gente vai ver o que significa isso, como é que a gente verifica isso na prática. Então, você tem que fazer duas verificações. Um deles é que o produto n vezes p tem que ser maior ou igual do que 5 e o produto n vezes 1 menos p também tem que ser maior ou igual do que 5. Então, esse aqui é o mínimo que tem que satisfazer. Claro que quanto maior for esses valores aqui, melhor ainda, melhor vai ser a aproximação. Mas se eles forem maior ou igual do que 5, você já pode utilizar com uma certa confiança de que você vai ter uma boa aproximação. Então, como é que a gente faz essa aproximação? Se x é uma variável aleatória binomial com parâmetros n e p, aproximamos x por uma normal y, sendo que essa normal y ela tem média mi igual a n vezes p e desvio padrão sigma igual a raiz de np vezes 1 menos p. Observe que esse np é exatamente a média da distribuição binomial de parâmetros np e essa formulazinha aqui ela é exatamente a formulazinha para o desvio padrão da distribuição binomial. Então é natural que se a gente vai utilizar uma normal que vai aproximar essa distribuição binomial, então é natural realmente você pensar que essa variável normal ela tem que ter a mesma média e o mesmo desvio padrão da distribuição binomial original. Beleza, então uma vez que você tem essa variável aleatória normal, o que acontece? A distribuição binomial ela é uma variável aleatória discreta. Ela pode... Então, assim, ela é uma contagem, né? Você vai ter N experimentos e você vai contar a quantidade de sucessos, né? Que pode variar de 0 sucessos até N sucessos. Então, você tem ali um número finito de possibilidades para a variável aleatória binomial e a variável aleatória normal, ela é uma variável aleatória contínua. Então, ela pode assumir qualquer número real. Então, como é que você faz para poder utilizar essa aproximação? E a gente faz algo que nós chamamos de correção de continuidade. Então, como a binomial ela é discreta, né, tem valores inteiros, e a normal é contínua, nós vamos ajustar os limites ao calcular probabilidades. Por exemplo,
Para calcular a probabilidade de uma binomial ser igual a k, nós vamos utilizar o intervalo que vai de k menos 0,5 até k mais 0,5. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui, digamos que aqui eu tenha a reta dos reais, e aí digamos que aqui eu tenha, por exemplo, 2, 3 e 4. E o que acontece? Você vai dividir, né, esses números reais aqui, bem aqui no meio, entre os inteiros. E o que acontece? Se eu quero calcular a probabilidade, que a princípio, como eu falei, né, a normal y, ela pode cair em qualquer lugar aqui, né, ela pode ser qualquer número. Mas sendo que a binomial, ela só pode assumir os valores inteiros. Então, se eu quero calcular a probabilidade, por exemplo, de uma binomial ele ser igual a 3, para poder aproximar isso com a normal, eu vou calcular a probabilidade da normal ele cair nesse intervalo aqui, ó. Então, eu vou meio que quebrar, né, os números reais em blocos de tamanho 1, e aí a probabilidade da binomial ser igual ao inteiro vai ser igual à probabilidade do normal cair em um desses blocos aqui que está centrado nesse inteiro aqui. Deu para entender? E aí, se por um acaso você quer calcular a probabilidade da binomial ser menor ou igual do que um certo k, nós calculamos a probabilidade da normal ser menor ou igual do que k mais 0,5. Então, seria assim, por exemplo, eu quero calcular qual é a probabilidade da binomial ser menor ou igual do que 3. Então, eu calcularia a probabilidade da normal ela cair daqui para trás. Que vai envolver o bloquinho do 3, o bloquinho do 2, o bloquinho do 1 e assim por diante. E para calcular a probabilidade da binomial ser maior ou igual do que k, utilizamos a probabilidade da normal ser maior ou igual do que k menos 0,5. Então vamos ver um exemplo de como que a gente consegue fazer essa aproximação. Em uma eleição, 55% dos eleitores preferem o candidato A. Em uma amostra de 1.000 pessoas, qual a probabilidade de menos de 520 pessoas votarem em A? Então vamos lá. Nós temos lá a população e a gente sabe que 55% dos eleitores, eles preferem o candidato A. Eu vou pegar agora dessa população e vou pegar aleatoriamente 1.000 pessoas. E aí eu vou contar a quantidade de pessoas dentro dessas 1.000 que preferem o candidato A. Então você pode pensar nisso aqui como sendo uma binomial. Você vai fazer 1.000 experimentos, ou seja, você vai selecionar 1.000 pessoas, e aí para cada experimento, né, ou seja, para cada pessoa que você selecionar, você vai verificar se a pessoa ela prefere ou não o candidato A. E você pode considerar que ela preferir o candidato A significa um sucesso. Então isso aqui é exatamente uma distribuição binomial. Então, a quantidade de pessoas dentro dessas 1.000 que preferem o candidato A, ele segue uma distribuição binomial. E a gente quer saber qual é a probabilidade dessa binomial ele ser menor do que 520. A gente quer saber a probabilidade de menos de 520 votarem em A, ou seja, a probabilidade nessa seleção é você ter menos de 520 sucessos, já que a gente definiu o nosso sucesso aqui nesse exemplo como sendo o candidato preferir, ou melhor, como sendo o eleitor preferir o candidato A. Então, como é que a gente consegue calcular isso daí? Primeiro, se a gente fosse utilizar a formulazinha da binomial, o que a gente ia ter que fazer aí? Ó? A gente teria que calcular a probabilidade desse x, considerando que o x, aqui no nosso exemplo, x vai ser quantidade de eleitores que preferem A. Eleitores que preferem A. É, na verdade, menor do que 520, né? Porque ele fala menos. Então, como é que eu teria que fazer? Eu teria que calcular a probabilidade do x ser igual a 0, do x ser igual a 1, do x ser igual a 2, do x ser igual a 3, etc., até o x ser igual a 519. Você teria que fazer
520, você vai ter que calcular 520 probabilidades distintas e depois somar todas elas. Pensei na trabalheira que ia dar, né? Então, a gente vai ver agora que, utilizando a normal como aproximação da abdominal, a gente vai fazer esse cálculo de forma muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Então, o primeiro passo é você verificar se, de fato, você se satisfaz as condições para você utilizar a aproximação, né? Se realmente é normal, ela vai ser uma aproximação boa para esse nosso caso. Então, para isso, você vai pegar, né, identificar aqui quem são os nossos parâmetros. A gente tem aqui que o N ele é igual a 1000 e o P é igual a 0,55. Beleza. E aí a gente calcula agora o nosso N vezes P. Então, N vezes P é igual a 1000 multiplicado por 5,55. Isso é igual a 550, que claramente é maior ou igual do que 5. Então, perfeito, né? Assim, ele é maior e muito maior. E agora a gente calcula também o N vezes 1 menos P. Isso vai ser igual a 1000 multiplicado por 0,45. Isso vai dar 450, que também é muito maior do que 5. Então, perfeito. Então, a gente pode utilizar a normal confiando que, de fato, isso vai ser uma boa aproximação para a gente. O que você chama de outros casos? Assim, se tiver uma distribuição binomial, essa regrinha aí é para distribuição binomial. Tipo assim, outras distribuições você não vai conseguir aproximar com a distribuição normal. Então, essa é uma regrinha para aproximar a binomial com a normal. Então, é esse tipo de coisa aqui, onde você tem um caso, onde você tem uma quantidade de experimentos que você vai fazer e você vai contar a quantidade de sucesso que você teve nesses experimentos, né? Se você conseguir pegar o seu caso lá, o seu fenômeno aleatório, e você conseguir caracterizar dessa forma que eu acabei de falar aqui, né, tendo uma quantidade de experimentos e você contar a quantidade de sucessos, sendo que todos os sucessos têm a mesma probabilidade P, então isso aí se caracteriza como uma distribuição binomial. Aí nesse caso você consegue utilizar a aproximação da normal, caso satisfaça essa condição aqui desses produtos serem maior ou igual do que 5. Beleza? Então agora que a gente verificou que isso quer ser satisfeito, a gente vai para o passo 2, que é estabelecer os parâmetros da normal. Então, a gente viu na aula passada que a normal ela tem dois parâmetros. Ela é caracterizada por dois parâmetros, que é a sua média e o seu desvio padrão. Então, a média dessa normal aqui que a gente vai utilizar, ela vai ser igual a μ igual a n vezes p, que vai dar 1000 vezes 0,55, que é igual a 550. E o desvio padrão vai ser dado por essa formulazinha do desvio padrão da binomial. Então, você substitui aqui os valores de n, p, 1 menos p. E aí, fazendo essas contas, você vai ter que o seu desvio padrão vai ser igual a raiz de 247,5, que é aproximadamente 15,73. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma normal de média igual a 555 e de desvio padrão igual a 15,73 para poder aproximar a binomial desse meu exemplo das eleições, da preferência do candidato A. E aí, agora, nós vamos aplicar a correção de continuidade. Então, olha só o que nós queremos calcular. Nós queremos calcular a probabilidade da nossa variável aleatória x ser menor do que 520. Então, na normal, né, isso equivale a ser menor ou igual do que 519,5. Lembra lá aquela história de dividir, né, os reais em vários blocos de tamanho 1, centralizado nos inteiros. Então, como eu quero o x menor do que 520, e o x, né, ele só pode ser números inteiros, então isso aqui seria equivalente à probabilidade do x ser menor ou igual do que 519. E aí a gente viu, né, que quando
a probabilidade do x ser menor ou igual do que k é aproximada pela probabilidade da normal ser menor ou igual do que esse k aqui mais 0,5. Então aqui você tem x menor ou igual do que 519, então eu faço y menor ou igual do que esse valor aqui somado com 0,5. Então é isso que eu quero calcular agora. E aí agora a gente vai aplicar exatamente o que a gente viu na aula passada sobre a variável aleatória normal. Então, o primeiro passo é você padronizar para poder utilizar a tabela da normal. Então, como é que a gente padroniza? A gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Então, a gente define o z como sendo igual ao y menos μ sobre sigma. Isso vai dar igual a 519,5 menos 550 dividido por 15,73, né? Onde aqui eu coloquei, esse daqui é o valor do nosso y, né? Que seria isso daqui. Aí isso aqui é a nossa média e eu divido pelo desvio padrão que nós calculamos. Você entendeu que isso daqui é igual a isso? Eu entendi a condição lá em cima, que você soma 0,5. Não, assim, essa parte aqui você entendeu que isso é igual a isso? O x ele só pode assumir valores inteiros. Então, o x ser menor do que 520 é a mesma coisa do x ser menor ou igual do que 519, concorda? Beleza? Ok. Aí, a questão toda é que, por exemplo, eu vou pegar aqui a reta dos reais, e aí eu vou ter aqui 519, 518, 517, 516, e aí eu vou quebrar aqui em vários pedacinhos. Vou botar aqui, aqui, então eu vou pintar aqui eles de forma intercalada aqui, de cores diferentes. E aí eu teria depois uma coisa, outra cor, assim por diante. Então o que acontece? Eu quero a probabilidade da minha binomial ele ser menor ou igual do que 519. Então, isso vai ser igual ao meu y, ele cair em algum desses blocos aqui, ó, ou do bloco 519, ou do bloco 518, ou do bloco 517, assim por diante. Então, ou seja, eu tenho que o y, ele precisa, para poder isso aqui acontecer, o y ele tem que cair menor, ele tem que ser menor ou igual do que esse valor daqui, ó, para poder ele estar em um desses blocos. Entendeu? Beleza. Então, beleza. Então, agora que a gente entendeu que a gente quer calcular isso daqui, então, essa parte daqui é a parte da normalização, que você pega o valor que está aqui e aí você subtrai a média da normal e divide pelo desvio padrão. E aí, fazendo essas contas, você vai encontrar que isso daí é igual a menos 30,5 dividido por 15,73. E isso, por sua vez, é aproximadamente menos 1,94. E aí o próximo passo vai ser você consultar a tabela Z, e aí, olhando nessa tabela lá para o Z igual a menos 1,94, na verdade a tabela Z ela nos dá a probabilidade do Z ele ser menor que coisas positivas. Pelo menos a tabela que a gente apresentou aqui na aula passada, ela te dá isso daqui. Então você transforma isso daqui, ele vai ser igual a 1 menos a probabilidade do Z ser menor do que 1,94. Isso aqui é devido à simetria da distribuição normal. Você estava aqui na aula passada? Que aí a gente fez alguns exemplos fazendo esse tipo de conta aí, mostrando no gráfico por que isso é verdade. E aí, olhando agora na tabela da normal, esse valor daqui, né, procurando o número 1,94, aí a gente encontra o valor 0,9738. Então, a nossa probabilidade que a gente está querendo
Então, a probabilidade do z ser menor do que menos 1,94 vai ser igual a 1 menos 0,9738. Isso vai dar igual a 0,0262. Deixa eu só ver uma coisa aqui, um probleminha aqui que eu estou tendo com um gráfico. Bom, bora desenhar o gráfico aqui. Então, essa é a probabilidade que a gente acabou de calcular, né? A probabilidade do z ser menor do que menos 1,94, considerando que esse gráfico aqui azul, ele é o gráfico da função densidade da normal padrão, então essa probabilidade do z ser menor do que esse valor daqui, considerando que aqui você tem exatamente o valor menos 1,94, então essa probabilidade corresponde a essa áreazinha aqui abaixo do gráfico. Então vamos ver um outro exemplo. Uma fábrica produz itens com 3% de chance de defeito. Em uma amostra de 200 itens, qual a probabilidade de exatamente 7 serem defeituosos? Então, novamente, isso aqui também se percebe que ele também tem uma distribuição binomial. Você vai meio que selecionar, né, elementos, você vai fazer experimentos, você pode pensar isso aqui como experimentos, né? Cada item que você seleciona, você está fazendo um experimento, e você vai verificar, né, se cada um desses itens estão com defeito ou não. Então, esse estar com defeito, a gente vai considerar como sendo o nosso sucesso. E aí a gente sabe que tem 3% de chance de sucesso. Então, isso aqui, você consegue perceber que ele é segue uma distribuição binomial, onde o valor de n vale 200, e o valor de P, ele vale 0,03, que corresponde a 3%. Então, a gente quer calcular a probabilidade de ter exatamente 7 itens defeituosos. Bom, até que para esse valor daqui, né, não seria muito difícil, né, de você calcular utilizando as fórmulas na distribuição binomial, porque você vai ter apenas uma única probabilidade que você vai ter que calcular. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Na verdade, assim, né, talvez você vai ter algum problema numérico, né, na hora de você calcular, porque você vai precisar calcular, para você calcular essa probabilidade daqui, né, mesmo sendo somente uma probabilidade que você vai ter que calcular, mas você vai ter que calcular, primeiro, 200 escolhe 7, até que isso aqui não seria tão difícil assim. Aí depois você iria calcular 0,03 elevado a 7, e aí depois você iria calcular 0,97 elevado a 193. Então, você multiplicar 0,97 por ele mesmo 193 vezes, isso pode ser um pouquinho trabalhoso, né? Então, talvez mesmo assim, como sendo um exemplo relativamente simples, talvez ainda seja vantajoso de você utilizar a aproximação da distribuição normal, por conta dessa tanto de continha que você ia ter que fazer, né? Você tem que levar um número menor do que 1 a 197, ou melhor, 193. Então vamos verificar se esse nosso caso aqui ele satisfaz aquela nossa condição lá de ser maior ou igual do que 5, aqueles dois produtos. Então, ó, primeiro identificar aqui, né, como a gente já falou, nós temos que, no nosso caso, nesse caso aqui, o n é igual a 200 e o p é igual a 0,03. E aí a gente calcula agora o n vezes p, que é igual a 200 vezes 0,03, que é igual a 6, que é maior ou igual do que 5. Então, por pouco a gente conseguiu se safar aqui, né, já que esse produto aqui, ele deu maior ou igual do que 5. E fazendo o n vezes 1 menos p, isso vai ser igual a 200 multiplicado por 0,97, deixa eu consertar isso aqui, que vai dar 194, que é maior ou igual do que 5. Então, nossas condições estão verificadas. A gente pode utilizar a aproximação da normal. Então, agora identificar quem são os parâmetros da normal.
Então, primeiro a média da normal, que vai ser igual a n vezes p, que é igual a 200 multiplicado por 0,03, que é igual a 6. E o desvio padrão, que vai ser igual a raiz de 200 multiplicado por 0,03 multiplicado por 0,97, que é igual a raiz de 5,82. Isso vai dar aproximadamente 2,41. Então, agora que nós temos a nossa média e o desvio padrão da normal, vamos analisar... Oi? Primeiro a gente tem que analisar qual que vai ser a probabilidade que a gente tem que calcular da nossa normal, né? Então, assim, a probabilidade da normal, ela está em qual região? Então, a gente observa que a probabilidade do x ser igual a 7 vai ser aproximadamente a probabilidade da normal, ele está entre 6,5 e 7,5. Então, vai ser o bloquinho aqui que vai estar centrado no 7 aqui, né, de comprimento 1. Então, aqui vai desse número aqui até esse número daqui. Então, essa probabilidade vai ser aproximada por essa probabilidade daqui. E aí, agora nós vamos padronizar. Então, agora a gente vai ter que padronizar cada um desses dois valores aqui, ó. Então, primeiro eu vou chamar aqui de Z1 igual a 6,5 menos 6 sobre 2,41. Isso vai dar igual a aproximadamente 0,5 sobre 2,41, que por sua vez é aproximadamente 0,21. E eu vou chamar aqui de Z2 o 7,5 normalizado, né? Subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão. Isso vai dar 1,5 sobre 2,41, que é aproximadamente 0,62. E o próximo passo é você consultar a nossa tabela Z para esses valores. Então, considere que a probabilidade do Z estar entre esses dois valores que nós calculamos, ele vai ser igual à probabilidade do Z ser menor do que 0,62, menos a probabilidade do Z ser menor do que 0,21. Você entende por quê? Tipo assim, isso daqui ele vai te dar a probabilidade dele ser menor do que o 0,62. Então, ele vai incluir todos esses casos aqui e vai incluir o caso também onde o Z é menor do que isso. Mas como a gente quer somente a probabilidade do Z estar entre esses dois valores, então nós temos que excluir dessa probabilidade aqui o caso em que o Z é menor do que isso daqui. Então, por isso que eu subtraio isso daqui. Então, agora, nós temos aqui a probabilidade do Z ser menor do que dois valores que são positivos e eu posso consultar isso aqui na tabela. Então, utilizando a nossa tabela Z, temos que a probabilidade do Z ser menor do que 0,62 vai ser aproximadamente 0,7324 e a probabilidade do Z ser menor do que 0,21 vai ser aproximadamente 0,5832. Então, a probabilidade do Z estar entre 0,21 e 0,62 vai ser igual a 0,7324 menos 0,5832, que é igual a 0,1492. Então, a probabilidade de exatamente 7 itens defeituosos, é aproximadamente 14,92%. Deixa eu corrigir isso aqui. E aí vamos fazer um gráficozinho aqui de uma normal e da região que corresponde a essa parte daí, ó. Então, isso daqui que a gente calculou, que é a probabilidade do Z ele estar entre esses dois valores, é exatamente o valor dessa área aqui, essa área vermelha, porque aqui no começo da área eu tenho o valor 0,21 e aqui no finalzinho aqui dessa área eu tenho o valor 0,62. Então, essa região aqui, essa área aqui, ela te dá exatamente a probabilidade do Z estar entre esses dois valores. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui de como que a gente vai escolher a distribuição certa para cada situação. Então, para decidir qual distribuição usar,
a gente vai ter que analisar as características do problema. Então, aqui está um guia que a gente vai ver aqui agora para poder a gente conseguir identificar. Então, no caso da binomial, o número fixo de tentativas, você tem dois possíveis resultados, você tem uma probabilidade constante, né, de sair um certo resultado específico, e nós temos tentativas independentes. Então, sempre que você tiver isso, por exemplo, no caso lá, né, onde a gente tinha as peças defeituosas, então a gente tinha lá, né, o número de tentativas que é fixo, né, que foi você selecionar 200 peças. Nós temos dois resultados possíveis, né, ou a peça é defeituosa ou ela não é defeituosa. Você tem a probabilidade de ser defeituosa, que é a mesma sempre, então, independente do item que você escolher, a probabilidade dele ser defeituoso vai ser sempre igual à mesma coisa, que é o valor de P. E o fato de uma peça ser defeituosa, isso não influencia as outras peças serem ou não serem defeituosas. Então, você tem que cada peça é meio que independente. Então, se você tem tudo isso aí satisfeito, o que você tem é uma distribuição binomial. E aí temos a distribuição de Poisson. O que é a distribuição de Poisson? Ela te dá a contagem de eventos em um certo intervalo fixo, com uma taxa média lambda. Então, por exemplo, se eu tiver, eu falo assim, a cada hora, essa telefônica aqui, esse call center, ele recebe, em média, 20 ligações a cada hora. Então, aqui no caso, a gente teria que, se você quiser saber assim, qual é a probabilidade de que na próxima hora esse call center receba exatamente 17 ligações. E aí você iria utilizar, né? Então, assim, esse número 17, né, seria calcular a probabilidade dessa quantidade de ligações ser igual a 17. Isso aí esse número de ligações, ele segue uma distribuição de Poisson. E aí você tem essa distribuição de Poisson, ele tem uma formulazinha que a gente vai ver aqui no próximo exemplo. E nessa formulazinha tem um parâmetro lambda que é justamente a quantidade média, né, de ligações ou de eventos que acontece a cada intervalo fixo de tempo. E aí nós temos a geométrica, que seria a quantidade de tentativas que você tem que fazer até ter o primeiro sucesso. E você tem a hipergeométrica, que seria uma amostragem sem reposição de uma população finita. Você tem a uniforme discreta, né? Todos os resultados têm a mesma probabilidade. E você tem a uniforme contínua, os resultados igualmente prováveis em um intervalo contínuo, intervalo AB. Você tem as exponenciais, que seria o tempo até o próximo evento de um processo de Poisson. Então, você tem lá, por exemplo, no call center, né, a distribuição de Poisson, ela te dá a quantidade de ligações que você vai ter no intervalo de tempo. Agora, se você quiser saber assim, ela acabou de receber uma ligação agora, quanto tempo que ela vai levar para receber a próxima ligação? Então, esse tempo, né, que pode variar, né, que vai, às vezes vai demorar, tipo assim, daqui a 1 minuto já recebe uma ligação, às vezes vai demorar 5 minutos, 10 minutos para receber a próxima ligação. Então, esse tempo de espera até a próxima ligação, ele tem uma distribuição exponencial. E nós temos a distribuição normal, que são fenômenos com comportamento em forma de sino, naquele gráfico lá de sino, que serve como uma boa aproximação para a binomial com um N suficientemente grande. Essa normal aqui, ela é a distribuição mais importante da estatística. A gente tem vários resultados lá, vários resultados, que nos permite não só a binomial, mas muitos outros casos você consegue aproximar com a distribuição normal. Oi? Com certeza tem grande chance. Com probabilidade 0,99.
Então vamos ver um exemplo aqui da distribuição de Poisson. Um call center recebe, em média, 12 chamadas por hora. Qual a probabilidade de receber exatamente 10 chamadas na próxima hora? Então, ó, o primeiro passo é você identificar a distribuição. Você tem que entender bem o que cada distribuição ela significa, né? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó, você tem uma contagem de eventos. Sempre que você tiver uma contagem de eventos, quantos eventos vai acontecer em um certo intervalo fixo de tempo, por exemplo, 1 hora. Então, nessa contagem de eventos, o que você tem é uma distribuição de Poisson. Então, é uma contagem de eventos, é um intervalo de tempo fixo. Então, logo, usamos a distribuição de Poisson. Nesse caso, o parâmetro da distribuição de Poisson vai ser 12, que é a quantidade média que acontecem de eventos no intervalo fixo de tempo, que nesse caso aqui nós estamos utilizando o intervalo fixo de 1 hora. Então, o próximo passo, agora que a gente identificou a distribuição, é aplicar a fórmula. No caso da distribuição de Poisson, nós temos que, se x ele é uma variável aleatória de Poisson, o que o x significa? O x significa a quantidade de eventos que vai ocorrer no próximo intervalo de tempo. E aí, então no caso aqui, né, a gente quer a contagem, né, de ligações que o call center recebe. Então você quer calcular a probabilidade do x ser igual a um certo valor k. E aí a gente tem uma formulazinha, né, quando o x ele tem distribuição de Poisson, temos que a probabilidade do x ser igual a k é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k dividido por k fatorial. Aqui nesse caso, no nosso exemplo, nós temos que o nosso lambda é igual a 12, que é a quantidade média de eventos que acontecem a cada hora, e o nosso k é igual a 10. A gente quer saber qual a probabilidade de termos exatamente 10 ligações na próxima hora. Então, nós queremos calcular a probabilidade do x ser igual a 10. Isso vai ser igual a e elevado a menos 12 vezes 12 elevado a 10 sobre 10 fatorial. Então, aqui eu só substituir os valores 12 e 10 aqui nessa fórmula, obtendo isso aqui. E aí, fazendo essas contas aqui usando uma calculadora, isso aí vai dar aproximadamente 0,1048. Então, a probabilidade de receber exatamente 10 chamadas é aproximadamente 10,48%.